Pai amado, de infinita bondade e amor, estamos aqui nessa noite diante de Ti, rogando as Tuas bênçãos, rogando forças, pedindo amparo diante das nossas aflições. Sabemos ainda de nossas imperfeições, estamos conscientes de nossas fraquezas, mas sabemos, Pai amado, que a exemplo de Seu Filho maior, Jesus Cristo, sabemos que nós também podemos superar cada uma delas, se desenvolvermos em nós o amor. Diante dessa força incomum, que abrange a todo o universo, nada resiste, nada é mais forte que o amor, o Seu amor, Pai. Por isso rogamos que nesta noite, permita-nos compreender um pouco mais acerca deste amor, para que no uso dele possamos transformar nós também a nossa vida, fazer nascer em nós a felicidade, a paz. Com Tuas bênçãos, Pai, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Espírita Maria de Nazaré. Que a paz do Mestre Jesus seja em cada coração. Em nome do lar, em nome dos tarefeiros, nós agradecemos imensamente a presença de cada um dos irmãos aqui. Realmente desejando que recebam tudo aquilo que vieram buscar. Um alento, um conforto, uma resposta. Enfim, cada um tem as suas questões. Muito obrigado a todos. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essas palavras estão no Evangelho segundo São João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Uma pequena passagem bíblica que encerra muitos aprendizados. Podemos ver algumas particularidades aí. E nos dois personagens que ali aparecem, mais particularmente, podemos ver uma questão em particular: a autoridade. Pilatos, representando a autoridade do mundo, os valores do mundo, seu palácio, sua riqueza, sua pompa, seu dinheiro, seu domínio, tudo aquilo que representa a autoridade do mundo. Do outro lado, nós temos Jesus, simples, humilde, sem nenhum bem material, suas roupas, suas vestes, sua túnica,
simples, mas de uma envergadura moral jamais vista. Uma autoridade moral incomum, entre nós pelo menos. Temos dois personagens que demonstram o lado material e o lado espiritual. Qual delas mais nos atrai? Qual o objeto que mais nós desejamos? Qual a autoridade destas duas mais nós buscamos? Aquilo que cada uma representa. A autoridade do mundo material, dinheiro, a pompa, a riqueza, o status, ou a autoridade moral, serenidade, desprovido de bens físicos, simplicidade. Qual delas chama mais a nossa atenção? E como se pode chegar a cada uma delas? Como se chega a ser uma autoridade no mundo material? Bom, poderíamos dizer, preciso trabalhar, é preciso estudar, é preciso fazer um esforço, é preciso buscar essa autoridade através do trabalho, do estudo. Sim, é preciso. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho que deveria ser. Mas também podemos nos colocar numa autoridade material de uma outra forma. Podemos puxar o tapete de alguém, podemos ir pelo descaminho. Isso também nos ajuda a subir a corrupção, nos eleva materialmente, nos faz ganhar mais. Com isto conquistamos uma certa autoridade. E essa autoridade material poderia ser traduzida em poder, aquele que tem o poder de mando, que manda, que delega ordens. Poderia ser alguém num cargo mais elevado, é uma autoridade. Poderia ser uma autoridade policial, poderia. Poderia ser uma autoridade política, poderia. Mas os caminhos para se chegar a essa autoridade material, elas podem ter duas vias: o caminho correto e, pela segunda, um caminho tortuoso. Mas a autoridade moral, como é que se chega a uma autoridade moral? Como é que se chega a ser uma autoridade moral? A exemplo de Jesus. Como se chega a isso? Como se conquista essa autoridade moral a exemplo de Jesus? Bom, primeiro é preciso nós entender o que é moral, no sentido que o Espiritismo nos coloca. E ele diz assim, isso está na questão 629 do Livro dos Espíritos: moral é a regra de bem proceder. A regra de bem proceder. Quem bem procede, já não vai por um caminho tortuoso, já não vai enganar, já não vai corromper. Já começa aí. Isto é, de distinguir o bem do mal, e funda-se na observância da lei de Deus. A moral verdadeira funda-se na observância da lei de Deus. Observar, viver, ser, estar integrado à lei de Deus. Mas a lei de Deus é muito vasta. Como é que nós podemos entender então a lei de Deus? Jesus
nos trouxe uma síntese dessa lei, para facilitar a nossa vida. E resumiu essas leis de Deus em duas. Primeira, amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso ser. Essa é a primeira, mais importante. E a segunda, amar o próximo como a nós mesmos. Jesus sintetiza todas as leis em duas: em amar. Amar. O amor. Moral, no fundo, é o amor. Mas não este amor filial, o amor entre marido e mulher, esse amor. Vejam o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Inteiramente, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. Ou seja, o amor não é algo que está pronto lá na frente. Não é algo que se compra num supermercado. Não é algo que se adquire e se coloca dentro de nós de qualquer jeito. É algo que é construído, que é tido dentro de nós, que é desenvolvido dentro de nós através da nossa existência. No início da nossa vida, como espíritos, quem ditava as regras era o instinto. Nós precisávamos sobreviver, nós precisávamos nos defender, nós precisávamos... tudo era a natureza, um instinto. O tempo foi passando, as reencarnações, a gente foi indo, vindo, desenvolveu-se as sensações. E o amor foi sendo construído através disso. Cabe agora desenvolver os sentimentos. E a sublimidade desses sentimentos é o amor. Vejam que é um caminho, não é algo que está pronto, diferente da autoridade material, que se consegue através de um título, de uma nomeação, de um diploma. O amor deve ser construído dia após dia. Nós nascemos simples e ignorantes, em espírito. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Isso quer dizer, sem conhecimento. Nós não tínhamos conhecimento. Através das reencarnações sucessivas, nós fomos agregando conhecimento. Através das experiências que nós vivemos. Cada experiência vivida nos trouxe conhecimento. Essas experiências são as provações da vida. São as dificuldades da vida. São aquilo que muitas vezes nós chamamos de problemas. Através deles, nós aprendemos muitas coisas, se nós soubermos aproveitá-los. Hoje nós temos uma tendência muito grande de querer fugir dos problemas. Primeira coisa, quando um aparece, é tentar resolver o quanto antes para que isso não nos incomode. Nós não aproveitamos as lições que eles nos oferecem. E a vida nos dá essa oportunidade de viver essas experiências. E essas provações nós escolhemos antes de encarnar. Nós mesmos escolhemos as provações pelas quais nós queremos passar. Parece estranho, mas é assim que funciona.
E nós escolhemos essas provações baseadas naquilo que nós ainda precisamos para melhorar, para adquirir conhecimento e crescer. Muitas vezes escolhemos a aprovação ou a prova da pobreza, de viver uma vida mais simples. Escolhemos. Outra vez nós escolhemos viver uma prova de riqueza. Escolhemos. Outra vez podemos escolher a autoridade, viver uma vida mais com recursos, comandando, tendo o poder de comando. Escolhemos. Mas cada uma destas provações, cada uma destas experiências terá um resultado melhor ou não, dependendo da evolução moral que tivermos. Quanto mais nós estivermos afinados com a lei de Deus, quanto mais desenvolvido estiver o amor em nós, tão melhor será o desempenho dessas funções. Vejam que a questão não está na experiência que nós vamos viver. A questão está na maneira como nós vamos desempenhar essa experiência. Nós podemos ter uma vida com dinheiro, sim. Nós podemos viver uma vida mais simples, sim. Não é problema ser rico. Não há problema em ter dinheiro. Não há. É um equívoco pensar que isso é um problema. O problema não está no dinheiro, não está na pobreza, não está na autoridade, no comando, mas a questão está no ser humano que desempenha aquela atividade. A forma como nós desempenhamos cada função que nós vivemos. Aí está a coisa. Senão Deus seria um tanto quanto estranho em suas atitudes, nos dar a riqueza para depois nos castigar por ela. E não é isso. Cada uma dessas experiências são lições que a gente vive, que a gente passa para aprender. E a forma como a gente vive é que determina o nosso amanhã. E esta forma vai ser tão melhor quanto mais o amor estiver desenvolvido em nós. No fundo, é o amor. Aprender a amar. Aprender a viver com os outros. Aprender a respeitar os outros. Não chegamos ainda nesta sublimidade de amor. Não conseguimos ainda chegar lá no final ao nível de Jesus. Estamos ainda no nosso início de viagem. Mas uma coisa ele também nos disse: querer para o outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. Se nós levarmos isso em conta toda vez que estivermos diante de uma situação, nós vamos, sem saber o que fazer, nós vamos ter um norte. Vamos ter uma direção. E se tivermos na experiência da autoridade, se nos foi dada essa experiência de poder comandar, de ter a oportunidade de dar as diretrizes, de levar o comando, quanto mais essa consciência do bem, tão melhor será o desempenho. Não é errado ter, é não saber usar. Pilatos, representando a autoridade material, estava lá, com toda a sua pompa, com todo o seu poder, mas dentro em breve ele iria ou falecer, e aquele poder se foi. Mas a autoridade moral não. Essa segue conosco. Tudo que nós conquistamos em espírito permanece. O espírito não retroage, não regride, vamos dizer assim, espiritualmente. Todos os valores morais que nós conquistamos permanecem. O que muda? A posição social, sim.
Se nessa encarnação nós somos uma autoridade, na próxima pode ser que nós sejamos os servos. Hoje nós estamos como médico, estamos como motorista, estamos como servente, estamos como presidente, estamos como governador, estamos apenas. E é temporário. Assim como Deus dá, Ele pode tirar. Mas independente de que atividade nós estamos exercendo nesse momento, o mais importante é como nós estamos exercendo aquilo que nós estamos desempenhando. Que conhecimento nós estamos agregando ao nosso ser. Muito provavelmente pessoas aqui estão passando por tremendas dificuldades. Seja na questão da saúde, seja financeira, seja o trabalho, seja familiar. Tudo pode ser. Mas de que forma nós estamos vivendo cada coisa? Cada uma delas. Estamos aproveitando o que elas têm para nos ensinar ou simplesmente estamos fugindo delas? E na nossa função de trabalho? Porque assim como a riqueza é uma provação, é uma experiência, o comando, a direção é uma experiência, aquele que obedece e que está servindo o operário, o trabalhador, também é uma experiência. Da mesma forma, se aquele que comanda tem as suas responsabilidades, aquele que serve também tem as suas responsabilidades. Em tudo que nós fazemos, tudo tem as suas consequências, seja para o bem ou não. E nós levamos essas consequências conosco. Não levamos as coisas do mundo, mas levamos os resultados daquilo que nós mesmos fazemos. E depois que estivermos lá no mundo espiritual, se faz uma avaliação de como foi a vida. E baseado nessa avaliação, dentro dos nossos erros e acertos, escolhemos uma nova existência. Se fomos abusivos no nosso poder de mandar, muito provavelmente vamos pedir algo diferente. Vamos pedir talvez, ou viremos como alguém que vai obedecer somente. Vejam, as conquistas morais não se perdem, mas títulos, honrarias, coisas do mundo passam, são passageiras, são breves, vão. Delas nós devemos tirar as experiências, o ensinamento que cada uma nos traz. E esse ensinamento deve trazer para nós um desenvolvimento interno, moral, nos aproximar de Deus, fazer com que sejamos mais perto de Deus. Esse é o caminho da felicidade. O desenvolvimento moral nos leva a uma felicidade melhor, maior. Mas ele é uma conquista. Não do ter, mas de ser. E aquele que conquista, independente do que faz, faz melhor. Seja o posto que tiver, será de uma forma melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna. Seja o trabalhador, seja o patrão, seja o pai de família, seja o professor, seja o policial, seja quem for. Quanto mais aprendemos a respeitar, a amar, a desenvolver esse sentimento em nós, tão mais ou tão melhor são os resultados que dali vêm.
Deus nos dá a oportunidade de viver as experiências que nós precisamos. E a vida é tão curta, passa tão rápido. Quanto tempo nós vamos precisar para nos dar conta? Vamos ter que esperar uma próxima encarnação, um momento mais à frente? Quando? Em breve, a gente não sabe quando. A gente vai sair daqui e vai embora. O que a gente vai levar? O que virá com nós? O conhecimento. Aquilo que a gente fez, da forma como a gente fez. As coisas vão ficar. Os títulos, o posto, assim como ficou para Pilatos. Mas a conquista moral segue com nós. Quem sabe a gente ainda tem a oportunidade de se perguntar: qual dessas autoridades nos é importante? E encontrando uma resposta, a gente possa encontrar um caminho. E quando chegar uma hora da nossa vida, a gente poder olhar para trás e dizer: aproveitei a minha encarnação. Aproveitei a minha vida. Não importa os problemas que passei, não importa os problemas que vivi, mas eles me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Cada luta, cada batalha nos levou a um patamar um pouquinho à frente, porque aproveitamos cada uma delas para nos melhorar. Se nós conseguirmos chegar ao final da nossa vida com essa consciência, com esse entendimento, nós vamos ter uma satisfação de dizer: aproveitamos bem essa encarnação. Não desperdiçamos em busca de algo que não agrega. Mas independente da atividade que exercemos, fizemos bem. Dentro do que é digno, do que é correto, do que é certo. Se em algum momento nós não sabemos o que fazer, a decisão a tomar, nós temos o exemplo de Jesus. Pergunte o que ele faria naquele momento, e a resposta virá. Mas tenha coragem de seguir. Tenhamos a coragem de seguir a resposta que virá. Quem sabe vamos chegar ao final da nossa encarnação melhores, mais dados, mais humildes, mais humanos, mais próximos e felizes. Esse é o objetivo de todos, né? A felicidade. Que Deus nos abençoe aqui nessa grande caminhada, que nos dê força, coragem para seguir sempre em frente, de cabeça erguida, com esperança e fé. Que assim seja, irmãos.